não sei você, mas eu tenho a impressão que muitas vezes Deus, ele nos poupa de dar algumas informações acerca da nossa própria vida, acerca do futuro, acerca daquilo que vamos passar. E muitas coisas certamente você passou na sua vida, que talvez se Deus tivesse lhe dito, olha, você vai passar por esse caminho, olha, você vai ter tal perda, tal ano, tal dia, talvez você diria, ou eu diria a Deus, Senhor, eu não vou suportar, não vou conseguir passar por isso. E muitas das vezes essa é a impressão que eu tenho, que Deus às vezes nos poupa de algumas coisas. E por que Ele nos poupa? Vamos entender um pouco acerca do assunto? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, o versículo 45, a Bíblia diz assim, e Jesus obrigou seus discípulos a embarcar, a passar de uma margem para outra, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte e foi orar. Olha o que o texto diz, e Jesus os obrigou a entrar no barco, e obrigou eles a passar de uma margem para outra margem. Por que Jesus os obrigaria? É simples entender isso, porque eles não queriam fazer. Certamente, por livre e espontânea vontade, eles não fariam. Mas certamente Jesus fala para eles, olha, entre no barco, passe para o outro lado. Não, a gente vai esperar o Senhor. Entra no barco, passa para outra margem. Não, Jesus, a gente espera, a gente vai ficar por aqui mesmo. E de repente Jesus olha e vai ali engrossar um pouco a voz, dar uma limpada na garganta e dizer, eu mandei vocês entrarem no barco e passarem dessa margem para outra margem. Senhor, mas agora nada de Senhor, nada de mais e nem menos. Eu não sei como foi exatamente isso, eu não consigo imaginar Jesus bravo, eu não consigo encenar um Jesus bravo, mas eu sei que ele foi ali mais rígido, mais duro com eles, em palavras, e disse a eles, entra e acabou, entra no barco e vocês vão passar dessa margem para outra, eu vou despedir a multidão. E eles entram no barco. E por que eles não queriam entrar no barco? Penso eu, não posso afirmar, no capítulo de no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, eles enfrentam também uma tempestade. Capítulo 4, verso 35. Nessa ocasião, Jesus está com eles. Eles enfrentam a tempestade e é aquela ocasião que eles perguntam para Jesus assim, Jesus está dormindo, né, na popa do barco, e eles acordam Jesus e dizem, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Essa é a primeira vez. O Senhor não se importa que nós pereçamos? E eles dizem para Jesus, o barco está enchendo de água. Eu acredito que eles pensam, Jesus vai ajudar a tirar a água do barco. Jesus acorda, Jesus se levanta e Jesus dá uma palavra. Ele libera uma palavra profética, uma palavra de quem tem total domínio sobre tudo. E ele diz, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o mar se acalmou. E os discípulos ficam apavorados quando eles veem essa situação, isso é a primeira vez. Eles ficam apavorados e olham um para o outro e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Extraordinário. Só que nessa segunda ocasião, a Bíblia diz que já é tarde, nós temos aqui algumas informações, estamos aqui no período da tarde, e Jesus está despedindo a multidão e eles olham para os discípulos, e ele olha para os discípulos e diz, entra no barco e atravessa para o outro lado. E eles não querem entrar sozinhos. E eu talvez entenda o porquê eles não querem entrar sozinhos. Porque a última experiência que eles tiveram não foi nada agradável. E aí eu começo a formar, né, esse nosso raciocínio, esse nosso pensamento. Por quê?
Porque às vezes Deus não nos conta tudo? Porque às vezes Deus não nos fala o que vai acontecer no futuro? Acredito eu que Deus nos poupa de antecipado sofrimento, de nós ficarmos de repente nos martirizando, nós ficarmos remoendo uma situação que ainda não aconteceu. Mesmo Deus nos poupando disso, quantas e quantas vezes nós sofremos com situações que não aconteceram? A doença, o mal do século hoje é a ansiedade. E a ansiedade é sofrer por aquilo que não aconteceu. A ansiedade, o estresse, a depressão, são todas situações relacionadas a coisas que já se passaram e, na maioria das vezes, coisas que ainda nem aconteceram e a pessoa já sofre de forma antecipada. Então, quando eu vejo Jesus obrigando eles e não falando para eles o que vai acontecer, Jesus apenas diz, a palavra de Jesus é, vocês vão atravessar para o outro lado. E os discípulos não querem entrar no barco e Jesus os obriga, através da autoridade, ele manda com que eles entrem e quando eles chegam, a Bíblia diz que é à tarde, ele sobe no monte e vai orar depois que despede a multidão. Os discípulos entram naquele barco e estão atravessando. E a Bíblia diz que uma forte tempestade vem contra aquele barco, novamente. É uma segunda vez, é uma segunda situação que está acontecendo. E o barco começa a se encher de água novamente, né? Há quem diga que o problema não é o barco está nas águas, né? O barco nas águas não tem problema nenhum, o problema é a água dentro do barco, né? E realmente o barco começa a se encher de água e os discípulos começam a ficar apavorados. Só que algo que nós percebemos no texto, que o escritor faz questão de destacar. Ele coloca da seguinte forma, que Jesus, estando orando, os viu em aflição em meio ao mar. Eu acho isso extraordinário. Por quê? Porque Jesus está onde? Jesus está no monte. Os discípulos estão aonde? No meio do mar. Eles estão a quilômetros de Jesus. Eles estão muito longe, distantes, aparentemente, de Jesus. Só que Jesus está orando. E eu começo a aplicar a nossa vida. Às vezes pensamos que Jesus está tão longe de nós, nos momentos das nossas aflições, nos momentos dos nossos problemas. Alguns de nós, às vezes, chegamos a dizer, eu acho que Deus me abandonou. Deus me esqueceu. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, se esquecer, eu não me esquecerei de vós, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca se esqueceu de mim. Acredito muito que os problemas que nós enfrentamos, as tempestades que nós enfrentamos, elas nos fazem amadurecer, elas nos fazem conhecer um Jesus que antes nós ainda não conhecíamos. É impressionante, Jesus está no monte, eles estão em alto mar, e é impressionante, porque a Bíblia diz que já era de madrugada quando a tempestade açoita aquele barco, quando a tempestade começa a castigar aquele barco. Já era madrugada. Aí nós precisamos analisar a questão do tempo, fator tempo. Eles saem e quando eles se afastam de Jesus é tarde ainda. Está entardecendo, está iniciando a noite. Quando agora eles estão em apuro, já é madrugada. É impressionante isso, já é de madrugada. Então eles estão já algumas horas sem Jesus. Mas Jesus não tira os olhos deles. Jesus está orando e Jesus sabe exatamente aonde eles estão em meio àquela tempestade. É impressionante isso. Não importa as tempestades que você tem enfrentado em sua vida. Não importa o momento que você esteja passando. Eu queria dizer a você que Jesus sabe exatamente aonde você está no meio dessa tempestade. Ele conhece exatamente as suas condições, as suas limitações. Ele sabe a quantidade de água que entrou no seu barco.
Ele sabe exatamente o momento certo de caminhar sobre as águas e de acalmar novamente as tempestades na sua vida. Jesus sabe, Ele está te vendo, Ele está orando, Ele está intercedendo por nós. É impressionante que os discípulos passam por essa situação terrível. E quando Jesus aparece a eles andando sobre as águas, eles não conheciam o Jesus que andava sobre as águas. Eles não conheciam o Jesus que quebrava e quebra a lei da física. Eles não conheciam. Mas naquela madrugada, Jesus se manifesta de uma maneira diferente. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles gritam de medo e dizem: é um fantasma. E aí Jesus vai dizer: homens, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E a Bíblia diz que ele sobe no barco com eles e o vento cessa. E as tempestades acalmam. O que eu quero dizer com isso? Por mais forte que estejam soprando os ventos contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu ministério, Jesus está chegando. Pastor, mas de onde ele vem? Ele está vindo do lugar mais improvável, ele está vindo andando sobre as águas. E o que ele vai fazer? Ele vai subir no seu barco. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai chegar até a sua vida. E ele vai trazer calmaria aonde as tempestades estavam imperando. Creia nessa palavra, meu irmão. Tem coisas que Jesus não te falou, porque ele não queria te deixar apavorado, preocupado. Ele te poupa de sofrimento antecipado. E ele sabe exatamente o que fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.